Bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso painel hoje. Hoje o nosso painel é da Comissão do Direito da Criança e Adolescente, mais um evento, né, alusivo ao mês, em comemoração ao mês da advocacia, promovido pela OAB, pela CAASC. Nesse mês da advocacia, então, nesse evento de hoje, nós vamos falar sobre o parâmetro para uma justiça acessível para crianças e adolescentes. E convidamos a doutora Wanda, a doutora Ellen, o doutor Eduardo, que vão compor hoje como expositores do nosso evento. Para melhor organização dos nossos trabalhos, nós vamos dividir em blocos de 15 minutos cada apresentação dos expositores e, após, nós vamos abrir para perguntas ou para debates entre os próprios expositores, tá bom? Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por terem aceito os nossos convites para participarem aqui hoje. Eu me chamo Aline Burick, eu sou advogada, sou membro da Comissão de Direito da Criança e Adolescente, e para iniciar os nossos debates hoje, nós vamos começar com a doutora Wanda. A doutora Wanda, eu vou ler o seu currículo. A doutora Wanda é professora da Universidade Regional de Blumenau, doutoranda e mestre de Direito na UFSC, pesquisadora do Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais da Criança e do Adolescente, NEJUSCA, coordenadora de pesquisa do Direito Internacional Sem Fronteiras, membro auxiliar da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB de Santa Catarina, ativista do Movimento Nacional pela Proteção Integral da Criança e do Adolescente. A Wanda vai falar um pouco a respeito das referências teóricas, dos fundamentos da prática integral e das estruturas institucionais. Então, Wanda, você tem 15 minutos e eu te aviso quando restarem 3 minutos para finalizar a tua fala. Muito obrigada, Aline, né? É um prazer estar aqui nesse evento que a gente sabe que tem grande notoriedade, importância para a comunidade jurídica como um todo, não só aqui do estado de Santa Catarina, mas do Brasil, né? A gente que está aqui em meio virtual. Cumprimento a doutora Ellen, que é uma grata satisfação revê-la nessa situação, né? E de compartilhar esse painel, e também com o doutor Eduardo, né? Eu fico muito, muito, muito honrada mesmo pelo convite da OAB e de estar aqui com os senhores. Bem, eu sou professora dessa disciplina Direito da Criança e Adolescente na FURB, aqui em Blumenau, e também dedico, né, os meus estudos, a minha vida mesmo de pesquisa a essa área, né, que neste ano de 2020, em julho, precisamente, mês passado, nós estávamos aí em um momento muito delicado de reflexão da caminhada que se tem, do marco que foi a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Complementar 8.069 de 1990. O grande DNA dessa disciplina, enquanto sua autonomia, está justamente na promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente, que nos revelou, né, uma nova faceta do Estado brasileiro que deveria se pensar os sujeitos de direitos assim agora concebidos e reconhecidos, que são as crianças e adolescentes. Bem, aqui eu vou me deter às questões teóricas, né, de construção do raciocínio da proteção integral, da prioridade absoluta constitucional e os impactos que se faz isso para pensar no acesso à justiça. Esse valor constitucional tão caro à República Federativa Brasileira e que ela passa, de fato, por uma releitura a partir justamente da promulgação da Constituição em outubro de 1988 e, posteriormente, com o nosso Estatuto da Criança e Adolescente em 1990. Bem, o Brasil que a gente fala hoje, a pensar para as crianças e adolescentes, é um Brasil recente, ele data justamente de 30 anos, porque anteriormente a gente tinha ali, do ponto de vista normativo e de todas as suas expressões para o direito, nós tínhamos ali os códigos de menores e o menorismo como um todo, que vinha ali abraçar desde as nossas relações intrafamiliares, as relações institucionais, públicas e privadas, a pensar justamente sobre a concepção do menor. Não é à toa que essa expressão ela nos causa bastante arrepio ainda no seu uso, seja no campo prático forense ou mesmo no campo universitário, de pensar o que significa, né, a expressão do menorismo nesse sentido. A estigmatização da criança e adolescente, a periferização desses sujeitos, a marginalização de todas as possibilidades de expressividade da cultura infantil. E que, por isso, diante de uma caminhada, né, e que aqui a gente precisa fazer essa ressalva, que não veio de forma
do nada, né? Ela veio justamente a partir de toda ali uma construção dos movimentos sociais, que ali em Brasília a gente vai ter justamente a concepção de se dar um basta ao menorismo e da entrada da proteção integral. Também é de fato aqui que a gente precisa fazer essa pontuação, que não só essa caminhada ela é definitivamente brasileira, ela é um reflexo do que no próprio campo internacional, né, da comunidade internacional, já se entendia da necessidade de proteção especial às crianças e aos adolescentes, e que por isso a gente aqui precisaria falar da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, que é contemporânea nas suas linhas e na sua escrita desse novo raciocínio em torno da criança e do adolescente. A convenção, que tem 54 artigos, né, e que ali ela é o documento de maior aceitabilidade no mundo, são 196 estados-partes, e que o Brasil a ratificou sem reservas, e que por isso aqui, quando ela adentra o nosso ordenamento, ela nos passa o recado de um desejo de ordem internacional, de que precisaria ali revogar o Código de Menores de 79, porque ele conflitaria com a nossa Constituição Federal, agora tão recente, de 88, e com toda a concepção internacional que o Brasil ali assinava e ratificava. Nesse passo, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele não é só inovador para as crianças, não é só no aspecto familiar que precisaria se repensar, mas enquanto sociedade brasileira. Nós precisaríamos ali entender que todos fazem parte dessa gama inovadora que seria a prioridade absoluta constitucional, né? Os estados, né? No ponto de vista internacional, o Estado brasileiro, a sociedade e a família. Criança e adolescente é responsabilidade de todos, né? São sujeitos de direitos, e que, por isso, essa expressividade que se coloca necessariamente, ela passaria ali por um processo árduo de afirmação e de compreensão, e que se tem até hoje. Não é à toa que a nossa bandeira, eu falo isso novamente, como professora e como pesquisadora, é justamente do combate ao menorismo, mesmo 30 anos depois. Nesse sentido, ali já no caput do 227 da Constituição Federal, nós temos uma grande listagem de direitos fundamentais, e que, por isso, já naquela época, a redação do Poder Constituinte originário já nos exigia uma legislação especial. E essa legislação especial, novamente, não poderia ser minorista. Ela necessitaria ser de proteção integral, de abertura e de convergência a essa nova concepção que era inaugurada naquele momento. E que, por isso, já muito próximo, a gente tem a ratificação da Convenção e a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente. E esse grande documento, né, que ali nos geraria incômodo, porque havia uma ala que pediria ali uma mera reforma do Código de Menores de 79 e uma outra que foi, né, e eu digo que graças, que foi a vitoriosa, que foi a criação desse novo estatuto. Agora, em julho, certamente todos aqui que estão nos assistindo, né, compartilharam de muitos eventos falando dos 30 anos da proteção integral no Brasil, né? De forma assim, até muito emocionante, eu assisti o evento do CNJ, né, que teve ali grandes painéis, e que eu, orgulhosamente, eu estava ali sendo representada, né, inclusive também a doutora Ellen, pela nossa orientadora, a professora Josiane Veronese, que foi uma das painelistas, e que trouxe ali, dentro da perspectiva de integração familiar, essas grandes novidades de 30 anos atrás, e que até hoje a gente passa por esse processo de reafirmação. Quando eu falo no CNJ, eu falo justamente que ali, no espaço final, trouxe os redatores, né? Aquelas pessoas que lá nos anos 80, anos 90, né, imaginaram que haveria essa necessidade dessa vitória, dessa ideia de um Estatuto da Criança e Adolescente, completamente divisor de águas, completamente divorciado dessa percepção menorista. E que muitos ali, né, se perguntam, onde estão essas pessoas que redigiram o Estatuto naquele momento? Onde está aquela sociedade que exigia, né, uma nova concepção de criança e adolescente? Onde está aquela sociedade que desejava e que gostaria de ver essa cidadania de forma plena, uma Constituição cidadã que, de fato, se comunicasse com essa nova acepção que a gente precisaria? E é por isso
que dentro desse campo, o Estatuto da Criança e Adolescente ele não se resume em si só no próprio documento. Ele passou por atualizações, a gente tem ali o advento de normas esparsas, ou normas especiais, que elas não podem divergir com essa ideia, nesse ideário da proteção integral. Elas vêm ali a somar, a atualizar. E que, por isso, os calores de debate do Congresso Nacional, eles não podem ser assim de contraponto. Por isso que nós temos ali normativas jurídicas, essencialmente, que vêm ali a contemplar essa questão, como, por exemplo, né, em uma das leis que eu, particularmente, eu a vejo como reformadora, como impulsionadora de uma nova leitura, inclusive, da concepção nossa de infância, por exemplo, a 13.257 de 2016, o Marco Legal da Primeira Infância. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em primeira infância, de uma perspectiva mais atualizada, não é só para a criança ali nos primeiros 72 meses de vida, nos primeiros 6 anos de idade. É justamente de pensar essa família, pensar a concepção de proteção à maternidade e à paternidade no seu exercício, como ali diretriz primeira no Estado brasileiro. Então, portanto, essa ideia de proteção integral, ela não se coloca só no Estatuto da Criança ou só nessa perspectiva desse campo disciplinado do direito da criança e adolescente. Ela invade, ela ilumina e incomoda todas as áreas do direito. E que, por isso, todas as relações jurídicas, administrativas e hermenêuticas no campo jurídico, elas precisam ali pensar sobre essa ótica. E que, por isso, esse minorismo, que há 30 anos, do ponto de vista legal, nós conseguimos ali enterrar, ele ali vem e tenta que quase que no processo de ressuscitação ali para que ele se coloque ainda, embora a gente tenha ali superado esses 30 anos. E que por isso os atores do direito, né, dentre as várias profissões do direito que se exigem, inclusive da academia, a gente precisa levar a infância e a adolescência como essa bandeira. E que essa bandeira elas nos exigem, enquanto ativistas, enquanto pessoas que conhecem, que têm acesso ao conhecimento jurídico, de um posicionamento firme, de não negação, de não retrocesso, de pensar que essas políticas públicas elas precisam ser assim reafirmadas, né? Precisam ser afirmadas e reafirmadas todos os dias. Deste ponto, a gente precisa pensar que uma das garantias constitucionais, que por muito tempo elas foram ela foi direcionada unicamente à população adulta, ela ali, a partir de 88, de 90, ela passa a ser integrada também à criança e adolescente, que é justamente a pensar nesse acesso à justiça. A gente sabe aqui que acesso à justiça unicamente nem poderia ser unicamente a gente criar instituições como, por exemplo, a Vara da Infância e da Juventude, que a doutora Ellen vai aqui explanar de forma mais firme. Não é só pensar numa promotoria da infância e da adolescência, não é só pensar na criação do conselho tutelar, né? Não é só pensar que o sistema ali todo de garantia de seguridade social, o SUAS, o CREAS, o CRAS ali, vai ser direcionado à criança e adolescente. É pensar de fato em mecanismos, né, jurídicos que possibilitem o acesso dessa criança de fato e a sua família esse sistema de garantias é o sistema de justiça por decorrência. E que, por isso, o direito da criança ele precisa ser pensado localmente. E quando a gente fala localmente, é porque dentro, em relação aos princípios da descentralização e da municipalização, a gente ali convoca os gestores municipais, os gestores estaduais, a pensar políticas públicas e a afirmá-las ali para a sua população. E que essa forma contemplativa, ela não pode ser assim marginal, ela não é endereçada a uma população em si infantil precarizada socialmente, socioeconomicamente, ela é para todos. E que por isso a proteção integral, ela não pode ter um endereço marginal, ela não pode ter nomeação periférica, ela é para todos. Embora saibamos, aqui é uma conotação política que a gente tem que ter, né, que a gente perpassa por situações bastante delicadas da nossa democracia, que a gente assiste de forma muito triste
é que crianças e adolescentes são diuturnamente, têm seus direitos violados, ou nem sequer alcançaram os direitos básicos, né, os direitos fundamentais mínimos, e que por isso a gente precisa ter esse painel, né, com atores que vêm da academia, da advocacia, do Ministério Público e do Judiciário, para apresentar essas linhas de fato de acesso à justiça de forma mais firme. Então, essa busca, ela precisa ser de todos, porque a proteção integral, ela vem para todos, ela parte de todos. Novamente, né, se a gente ali abandona o nosso ideário de 30 anos atrás, se a gente abandona aquele nosso desejo de cidadania contemplativa, a gente ali passa a decantar essa proteção integral. E que por isso, por exemplo, a gente precisa ver dos riscos que essa democracia, que essas crianças e adolescentes, elas passam no sentido de participação e de lugar de fala nessa sociedade que se repensou a partir de 88. Quando a gente pensa, por exemplo, na necessidade de afirmação que os conselhos de direitos, né, que ali convoca a sociedade civil para participar dessas políticas públicas, eles precisam, assim, ser respeitados, ser observados na sua institucionalidade. Quando a gente pensa, por exemplo, né, do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que em 2019 passou por um decreto presidencial, que ali sofreu, né, ali uma baixa das suas capacidades de percepção das suas funções, né, vamos colocar assim, até de certa forma eufêmica, e que nós precisamos, assim, colocar em tela, né, colocar em destaque a necessidade que esses conselhos de direitos e que todos ali que compõem o sistema de garantias, eles precisam, assim, ser percebidos e serem fortalecidos na sua institucionalidade, porque é assim, e aqui eu já estou passando a palavra de pronto à doutora Ellen, que esse acesso à justiça, de uma forma mais larga, ele se coloca. E eu volto a dizer, não é só bater a porta do judiciário, não foi só a criação de instituições, não foi só... Hoje a advocacia catarinense está aqui abrindo esse painel. É muito mais, é o exercício de ver a criança como cidadã, a criança que fala e que é ouvida, e também, claro, que os adolescentes também. E que nessa Constituição que a gente se coloca de percepção desses direitos, é que a gente ali contempla essa sociedade democrática, livre e participativa imaginada em 1988 e reafirmada com o Estatuto da Criança e Adolescente em 1990. Muito obrigada e volto a palavra aqui à presidente da nossa mesa. Wanda, é sempre um prazer te ouvir, né? Porque é uma verdadeira aula, né? O marco que tu faz, toda essa explanação a respeito dessa história do direito da criança e adolescente no Brasil. Então, eu sempre fico assim encantada te ouvindo. Muito obrigada pelas tuas palavras. Pena que a gente precisa fazer um recorte de 15 minutos, né? Mas foi maravilhoso. Muito obrigada. E agora nós vamos passar a palavra para a doutora Ellen, que vai apresentar as reflexões a respeito da competência da Vara da Infância e Juventude. Ela vai abordar a efetividade, as dificuldades e os desafios. A doutora Ellen é promotora de justiça aqui na capital de Florianópolis, é doutora e mestre em Direito na UFSC, onde participa como pesquisadora também do NEJUSCA, é pós-doutoranda em Criminologia na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi membro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e presidente da ABMP, Associação Brasileira dos Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores da Infância e Juventude, de 2010 a 2012. Doutora Ellen, passa a palavra para a doutora. A senhora tem 15 minutos e eu lhe aviso quando faltar 3 minutos para encerrar. Tá certo. Obrigada, doutora Aline. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite formulado pela Comissão do Direito da Criança, da OAB, através do doutor Enio, que nos assiste. Para mim é um grande prazer e gostaria já de cumprimentar também a doutora Wanda, um grande prazer revê-la, né, um pouco afastada das pesquisas, até em função desse momento, mas é sempre muito bom resgatar esse ideal que nos uniu no NEJUSCA e no programa de pós-graduação em Direito da UFSC. E também um grande prazer rever mais uma vez o doutor Eduardo, com quem vivi momentos de grande aprendizado na BMP, um amigo, e com quem eu continuo sempre aprendendo, né? Muito bom estar aqui contigo novamente, pensando e refletindo sobre o sistema de justiça. Então,
Foi uma aula poder assistir a doutora Wanda, resgatar um pouco dessa trajetória da construção do direito da criança, dessa quebra de paradigma, dessa mudança de paradigma a partir da Constituição Federal de 88 e do advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Os desafios que ainda nos são postos para superar esse modelo que é identificado com o que a doutora Wanda, ela identificou como o menorismo. E quando a gente fala no sistema de justiça, e é essa reflexão que a gente se propõe aqui no dia de hoje, pensar os parâmetros para uma justiça acessível, nós precisamos primeiro fazer essa pergunta, né? Se a justiça já superou essa prática, aquela prática que era associada a um modelo tutelar, um modelo de uma justiça assistencial, né? Que buscava a salvação da criança, né? E essa foi a origem, né, da especialização. Então, esse é o primeiro ponto que eu me proponho a questionar aqui nesse espaço, né, para que a gente possa refletir sobre se o sistema de justiça, no atual modelo, né, ele garante os direitos da criança e adolescente na forma como foi previsto no Estatuto da Criança, quando houve essa mudança paradigmática a partir da implementação da proteção integral da Convenção dos Direitos da Criança no Brasil, né? E aí é importante a gente refletir, trazer um pouco, né, que foi da minha pesquisa do doutoramento na UFSC, né, por que a justiça em determinado momento, ela teve que se especializar para atendimento à criança, né, à infância. E qual foi o modelo que foi pensado? Porque aí nós podemos avaliar se esse modelo que nós temos hoje, ele corresponde a um modelo proposto pela Constituição, por esse ideal democrático e cidadão, ou se nós ainda estamos atrelados às práticas que se identificam com o passado, né? E esse processo, o estudo desse processo histórico, que remonta à criação dos tribunais de menores nos Estados Unidos, lá em 1899, e a partir de 1923 no Brasil, ele foi considerado um modelo revolucionário, né? Mas porque ele não possuía uma atividade jurisdicional própria, né? E o fundamento da criação dos tribunais de menores naquele momento e que condiciona o nosso modelo de especialização de varas da infância e juventude na época até os dias atuais, ele foi um fundamento estritamente penal, né, para garantir a legitimidade, aquelas práticas de vigilância dos serviços sociais e oferecer os instrumentos de coerção próprios do direito penal, né, sem ser incomodado com as garantias legais, né. E a fórmula que foi construída na época foi justamente equiparar as crianças abandonadas, maltratadas, aos delinquentes, né, como meio de prever a prática do crime. Vamos educar a criança para que ela não se torne um criminoso. Esse foi o fundamento. E aí se previram medidas de reabilitação, de duração indeterminada, procedimentos flexíveis, com grande discricionariedade, sem garantias processuais mínimas, já que naquele momento que se especializou a justiça, não havia qualquer incompatibilidade entre a função de repressão, de proteção e de educação. A centralidade, naquele momento, era na figura do juiz, como um bom pai, que deveria aconselhar e conduzir a vida, e eu vou usar aqui o termo que, como a doutora Wanda disse, que nos dá um arrepio, né, dos menores, porque essa dicotomia, ela começou nesse momento histórico, né, então o juiz deveria conduzir a vida desse menor a partir do momento em que esse menor, ele entrava nesse complexo tutelar da infância. E a questão que nós colocamos é, né, depois de mais de 3 décadas da Convenção dos Direitos da Criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que a gente se pergunta em termos dos parâmetros de funcionamento de uma justiça especializada, acessível para crianças, é se algo mudou, né? Será que hoje, apesar, né, da proposta libertária e libertadora do Estatuto da Criança e da nossa Constituição, né, apesar de tudo que representou, será que em relação ao funcionamento da justiça, a gente continua preso àqueles modelo do passado, que foi a origem da especialização, ou a gente conseguiu avançar?
eu não sou uma pessoa pessimista, mas vejo que nós precisamos refletir sobre esses aspectos, né, porque nós precisamos fazer a crítica e olhar para dentro do sistema e poder, para se a gente quiser avançar, mas nós já vivenciamos grandes avanços, né, o Estatuto, e como a doutora Wanda colocou, nessas 3 décadas, ele representou grandes avanços para a proteção da infância e juventude no Brasil. Nós temos, em relação ao funcionamento da justiça especificamente, a mais recente, a lei do depoimento especial, que mudou completamente a forma como a justiça enxerga a criança durante o processo, então tivemos avanços, estamos nessa caminhada. E é por isso que, quando a gente fala de uma justiça especializada, nós precisamos avaliar o que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele nos propõe, né? E é essa questão, para mim, que na pesquisa que eu desenvolvi, ela foi central, né? Será que aquele critério, aquela regra de competência que foi fixada no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 148, né, que diz que a vara da infância e juventude, ela vai ser competente também para atuar nos casos em que haja violação de direitos por omissão da ação, omissão da família, da sociedade, do Estado. Será que não houve uma substituição, o que a gente chama nesse processo histórico, né? A gente começou com a criança abandonada, lá no começo da especialização da justiça, passamos no Brasil pela situação irregular do Código de Menores, né, que o Código de Menores de 79 dizia que a criança está em situação irregular em algumas hipóteses, e chegamos nesse critério de competência que coloca a criança numa nova situação, né, o que a jurisprudência vem identificando como uma situação de risco, né? Então, a questão central que nos define, que define a temática é essa, né? Nós temos uma justiça especializada para quem? A vara da infância e juventude, ela defende, ela atua na promoção, na proteção dos direitos de quem, né? E esse critério do artigo 98, né, de que a vara vai ser competente para esses casos em que houver a omissão da família, da sociedade, do Estado, infelizmente, ele acabou sendo vinculado àquelas situações de incapacidade da família, e aí a gente, né, pensando numa perspectiva do país, em que as políticas sociais ainda são insuficientes para garantir transferência de renda e acesso de crianças e adolescentes a serviços de educação, de saúde e tantos outros, para garantia de todos os direitos que estão previstos na Constituição, né? Então, será que aquele critério, ele não atrelou, né, a essa incapacidade da família, do Estado, de prover as condições e os direitos da criança, mas em sua grande maioria atrelada ao critério socioeconômico? E aí nós vamos continuar com aquela dicotomia que existia no Código de Menores desde 1923, que, né, a criança rica, assistida pela família, ela é atendida na vara de família. Então, a vara da infância e juventude, ela é destinada para quem? Ao adolescente, autor de crime, autor de ato infracional, e para aquela criança que os pais não conseguiram prover as suas necessidades, que o Estado não conseguiu prover as suas necessidades. E esse é um eixo central dessa discussão em termos de justiça acessível, né, como a justiça pode se tornar acessível para criança e adolescente, né? E os questionamentos vêm a partir daí. Será que aquela criança que os pais estão discutindo a guarda no divórcio, ela não está em situação de risco? Mas o direito à convivência familiar dela não não está sendo questionado judicialmente? Por que está na vara da família e não está na vara da infância? É o acordo que é feito na vara da família sobre guarda e alimentos que não ouve a criança, por exemplo. Será que não é competência da justiça e da juventude, então, né? A criança cujo pai não paga a pensão alimentícia, está havendo uma omissão da família, do pai. Por que está na vara da família e não está na vara da infância? Então, o que a Convenção dos Direitos da Criança, e aqui é um ponto central, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles
promover uma completa alteração dessa condição jurídica da infância, reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, como a doutora Wanda falou. E aí eliminou qualquer possibilidade de uma intervenção arbitrária do Estado na vida da criança, né? Propondo um novo papel. A Convenção dos Direitos da Criança não estabeleceu qual é a competência da justiça especializada em todos os países, né? Ela restringiu o critério de justiça especializada pela convenção à justiça juvenil, ou seja, a apuração da prática de ato infracional. Mas no Brasil, nós tivemos aí uma ampliação desse critério da convenção e a justiça da infância passou a também atuar na esfera da proteção, como se diz, né? Então, a grande inovação que foi apontada na doutrina, quanto à especialização do critério de competência da justiça da infância no Brasil, ela diz respeito à questão do julgamento das ações envolvendo direitos difusos, né, e a criação do conselho tutelar, justamente tirando do juiz essa centralidade na adoção das medidas para a proteção dos direitos da criança. Mas aí, só para já me encaminhar para a conclusão, a prática evidenciou que essa situação de risco, infelizmente, deu origem aos chamados procedimentos verificatórios dessa situação de risco, ou os chamados pedidos de providências, como a jurisprudência vem admitindo, em que o juiz age de ofício, inclusive sem adoção do contraditório e da ampla defesa, reproduzindo aí, se identificando o que se identifica como menorismo, como a doutora Wanda já antecipou, né? E aí nós temos duas consequências, né? Uma que a atuação da justiça nesse modelo, ela enfraquece o conselho tutelar, porque o executivo não cumpre as decisões do conselho e devolve ao juiz esse papel assistencial, ou seja, a justiça novamente fazendo um controle social da pobreza, com intervenções sobrepostas, com intervenções revitimizantes. Normalmente nós temos muitas intervenções na vara da família, na vara da infância, na vara criminal, quando a gente tem a prática de crime, e nos jogando de novo no menorismo e na função tutelar da justiça. E em termos de efetividade, aí nós temos varas da infância e juventude completamente abarrotadas, em função dessas deficiências da política pública, do volume de situações em que o poder público não garante os direitos de crianças e adolescentes, e aí com um excesso de intervenções, o que eu costumo dizer que é onde a burocracia se arrasta, a gente vai perdendo a infância nesse processo, né? Essa criança que entra porque não tem vaga na creche, ela vai ser o adolescente infrator, infelizmente, nós vamos acompanhar o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente aí na vara da infância. Então, e aí nós não temos as respostas, né? Nós temos que debater e construir, né? Será que nós precisamos de uma justiça especializada para proteção, né? Além da justiça juvenil, do ato infracional, mas será que a vara da família é o local adequado para assumir essas demandas de descumprimento de deveres parentais, de não garantia dos direitos pelas políticas públicas, né? E só, eu acho que já vou passar para o doutor Eduardo, né, que além das questões de falta de estrutura e funcionamento que inúmeras pesquisas hoje demonstram, que as varas da infância estão abarrotadas, que elas não conseguem atender adequadamente e se identificando com esse modelo menorista, elas estão cada vez mais inviabilizadas, né, apesar dos esforços já dos conselhos nacionais de garantir uma infraestrutura adequada, mas o grande, digo assim, o ponto de virada da convenção, dessa nova condição jurídica da infância, do seu reconhecimento como sujeito de direito, é justamente o direito de participação. Como essa criança acessa a justiça, né? O doutor Eduardo vai falar um pouco sobre a questão da necessidade de nós revisarmos os critérios de capacidade adotados na nossa legislação civil para que essa criança tenha a voz durante o processo, para que ela seja, assim, sujeito de direitos e não um objeto, porque a gente volta a cair na armadilha subjetiva do interesse superior. O juiz sabe o que é melhor para a criança, o juiz é o bom pai, né? O promotor
tutor quer o melhor da criança, o advogado quer o melhor da criança, e nós adultos vamos decidir o que é melhor para a criança. Quando a criança, ela pode e ela deve, né, se manifestar, basta que nós possamos garantir os meios, a informação, a assistência jurídica e estabelecer os procedimentos nos quais essa criança vai ser ouvida. Então, eu agradeço esse espaço, cumprimento a Comissão do Direito da Criança, da OAB, essa temática é extremamente relevante, nós não podemos passar mais 30 anos achando que não existe um problema, quando na verdade ele existe, e cabe essa discussão ao sistema de justiça, né, eu digo assim, de forma urgente, para que a gente consiga avançar nessa implementação do Estatuto da Criança, tornar, né, o ideal uma realidade na prática. Muito obrigada. Doutora Ellen, nós que agradecemos essas reflexões a respeito da competência da Vara da Infância e Juventude. Eu, enquanto advogada do direito das famílias, e que atendo crianças e adolescentes, né, eu converso muito com o doutor Enio, nosso presidente da comissão, a respeito do grande desafio, né, que é fazer com que os advogados que atuam no direito das famílias entendam que eles também advogam para essas crianças, eles deveriam representá-las enquanto pai e mãe, né, nas questões de direito, especialmente nesses aspectos que vão para a vara do direito das famílias, e a gente sabe que há uma seletividade, como bem a doutora passou. Mas para continuarmos os nossos debates, imagine, eu que agradeço. Nós vamos ouvir agora o doutor Eduardo Mello, e ele vai falar, como já antecipado pela doutora Ellen muito bem, a respeito, né, desse parâmetro internacional, né, com um olhar para a capacidade e a participação das crianças e dos adolescentes. O doutor Eduardo Rezende Mello, ele é juiz de direito em São Paulo, doutor em direito pela USP e mestre em filosofia pela PUC também de São Paulo. Mestre em estudos avançados em direito da infância pela Universidade de Friburgo, Suíça. Coordenador da área pedagógica da infância e da juventude da Justiça Restaurativa na Escola Paulista de Magistratura. Membro do Fórum Nacional da Infância e Juventude, órgão de assessoria do Conselho Nacional de Justiça, e ex-presidente da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude. Doutor Eduardo Mello, seja muito bem-vindo. O senhor tem 15 minutos. Quando faltar 3 minutos, eu lhe comunico. Tá bem. Bom dia a todos e a todas. Eu queria parabenizar a Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de Santa Catarina por esse importante evento e dizer da minha alegria de poder dialogar com a doutora Wanda, que eu não conhecia pessoalmente, mas espero que seja um primeiro momento de encontros e de diálogos e de parcerias no futuro, e sempre de poder estar com a doutora Ellen, que é parceira de lutas de muitos anos. Ela me sucedeu na ABMP e continuamos juntos refletindo sobre esses desafios da infância e juventude até hoje. Queria agradecer o convite ao Dr. Enio, presidente da comissão, e dizer que para mim esse debate com os advogados é fundamental. E é fundamental por dois motivos. Acho que se nós temos que fazer na discussão em torno dos direitos da criança esse olhar para o passado, sempre para que nós possamos superar um modelo com o qual nós não concordamos e que o Estatuto da Criança demarcou uma ruptura, como bem disse a doutora Wanda, são os advogados que vão trazer um novo olhar. É a partir da atuação dos advogados que o novo aparece na justiça. É a partir da atuação dos advogados que as injustiças do modo de atuação presente vão indicar novos horizontes. Então, sem esse debate com os advogados, é impossível que nós possamos avançar. Eu vou focar mais na questão do acesso à justiça por parte de crianças e adolescentes, pensando um pouco nos desafios contemporâneos. A gente sabe que no debate de acesso à justiça, a gente tem o livro clássico do Capelletti e do Gart, significava, num determinado momento, o direito formal de propor e de contestar uma ação. E o desafio que se colocava na época em que eles escreviam já era um pouco mais amplo de acessibilidade da justiça, das custas, assistência judiciária, defensoria pública, que é algo ainda recente e que nós devemos batalhar para sua maior disseminação. A gente sabe que a defensoria pública ainda tem restrições em termos de atuação e a representação para ação em torno dos direitos difusos.
a discussão em torno do acesso à justiça também se pautou internacionalmente, numa visão mais larga, sobre as reformas procedimentais simplificadoras, justiça de proximidade, uma mudança nas estruturas dos tribunais e os modelos alternativos de resolução de gestão de conflitos, sempre com essa ênfase tanto na efetividade como na celeridade. Então, a nossa pergunta de hoje gira em torno de perguntar até que ponto como esse debate se reflete na infância e juventude. A doutrina internacional vê o acesso à justiça como um direito de busca, efetivamente, de remédios efetivos em caso de violação de direitos e de uma forma sensível à criança. Nós temos dois grandes marcos normativos internacionais que trazem esse debate do acesso à justiça por parte de crianças e adolescentes. Primeiro, para além da convenção, que fala sobre a justiça, etc., mas acho que, de uma forma mais específica, nós temos as diretrizes da justiça em assuntos relativos a crianças e adolescentes vítimas e testemunhas, que é a Resolução 20/2005 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, e o protocolo facultativo à convenção sobre o procedimento de reclamação individual, que são vistos como essa grande transformação, ou seja, crianças, de acordo com esse protocolo facultativo que o Brasil ainda não ratificou, crianças podem fazer reclamações perante o Comitê de Direitos da Criança e Adolescente sobre violação de seus direitos, ou seja, elas como autoras de reclamações. No âmbito regional, nós temos também um importante marco normativo, que é a Convenção Europeia de Estrasburgo, sobre o exercício de direitos, que trata justamente como que a criança vai exercitar esse seu direito de participação no âmbito da justiça. Embora não se aplique no Brasil, naturalmente, por ser uma convenção europeia, ela dá referências sobre como esse tema vem sendo tratado em âmbito internacional. E na Europa também se elaborou de uma forma vinculante diretriz sobre uma justiça amigável a crianças e adolescentes, fazendo justamente essa preocupação sobre como a justiça deve se adaptar a crianças e adolescentes. E é interessante como naquele país, em torno até dessas diretrizes sobre justiça amigável, tem se realizado pesquisas envolvendo o contato das crianças com a justiça, algo que a gente não encontra no Brasil de uma forma mais efetiva. As próprias pesquisas que o CNJ acabou por realizar depois da implementação do depoimento especial foi muito mais direcionado aos atores que participam da implementação do que com as crianças propriamente dito. Há um estudo europeu que foi feito com 3.721 crianças em 25 países, perguntando com quem elas podem contar em caso de violação de direitos. E se revelou uma pouca confiabilidade nos atores institucionais, inclusive nesse telefone de socorro. Hoje tivemos essa triste notícia do desmantelamento do Disque 100 por parte do governo federal, mas essa pesquisa apontava a importância de ter algum domínio por parte da criança sobre o que vai acontecer. Então, havia uma preferência clara por parte de crianças e adolescentes de resolver os problemas por si, se não de poder contar com o apoio de pessoas mais próximas. 77% das crianças entendiam necessário um maior conhecimento dos seus direitos, revelando que crianças não sabem os seus direitos. Se não sabem os seus direitos, é muito difícil que elas venham poder recorrer ou pretender ter acesso à justiça. A maioria quer receber essas informações dos seus pais, mas 70% também vê o papel dos professores, dos assistentes sociais e, em menor medida, de advogados. E acho que é interessante ter essa reflexão, porque na Europa, a maior parte das crianças colocaram um não em relação à relação com os advogados, ou seja, ainda há uma relação muito distanciada da advocacia em relação a crianças e adolescentes. As crianças estavam presentes na metade das vezes que uma decisão é tomada naquilo que lhes diz respeito, e apenas 1/3 dessas crianças entendeu que suas visões foram devidamente consideradas nesse momento. 80%, a gente sabe que o artigo 12 da Convenção fala que a criança pode participar diretamente perante o juiz ou indiretamente por meio de avaliações ou de entrevistas com outros profissionais. 80% queriam participação direta com o juiz.
que, embora haja uma prevalência por parte dos profissionais de que psicólogos, assistentes sociais teriam melhores aptidões para entrevistar as crianças e para interpretar suas visões, as pesquisas empíricas são confirmadas por outras, mostram que as crianças preferem falar diretamente com o juiz porque querem que suas visões sejam ouvidas por quem vai tomar a decisão. Então, a maioria deseja suporte nos momentos de tomada de decisão, há pouca confiança nas autoridades, querem que a família ou o próprio juiz explique as decisões, o que tem ditado em muitos países uma determinação de clareza por parte do juiz na hora de se comunicar com a criança, e uma minoria teve a oportunidade de discordar da decisão, mostrando o quanto esse acesso, essa participação tem sido muito limitada. Então, o acesso à justiça por parte de crianças implica uma habilidade de poder obter um remédio justo e célere a violações de direitos. Coloca em questão um direito a um julgamento justo. Mais até do que devido ao processo legal, mas a questão da justiça enquanto valor no modo como seus direitos são tratados pela justiça. Então, é um direito fundamental, é considerado não só um direito substancial, mas também um direito processual e um pré-requisito para a promoção e proteção de qualquer direito de crianças e adolescentes, sendo aplicável a todos os campos dos direitos, direito civil, penal, administrativo, aos mecanismos alternativos de resolução de conflitos. A gente sabe, como a doutora Ellen pontuou, a mediação, temos os sejusques na área de família, mas as crianças não participam desses procedimentos, o que revela que há diversas barreiras que devem ser superadas. A primeira é de informação, como as pesquisas já apontaram. A maior parte não tem informação sobre seus direitos, isso implica restrições ao acesso à justiça. Aconselhamento, quem que vai prover esse aconselhamento precisa de tempo para ter, as pesquisas revelaram que as crianças gostam e necessitam de proximidade, de confiança, portanto, esse não é um procedimento clássico de modo de aconselhamento como um adulto, em que você se encontra e já passa informações, é preciso se construir, primeiramente, isso que a lei 13.431, nossa aqui no Brasil, fala sobre depoimento especial, de construção de um rapport, ou seja, de um vínculo com essa criança para poder aconselhá-la e informá-la. É necessário advocacy por seus direitos, suporte para a autodefesa, porque não é sempre que ela precisa de um adulto para poder fazer valer seus direitos, a gente precisa trabalhar com autonomia também, para que elas possam defender-se a si mesmas, e acesso a procedimentos de reclamação independentes, e também, claro, as cortes, a justiça, com assistência legal e outras se for necessário. Nesse contexto, a capacidade legal de crianças para iniciar procedimentos judiciais ou administrativos é, por si só, uma das maiores barreiras no mundo inteiro. Para a gente ter uma referência legal de outro país, a África do Sul tem no seu Children's Act, que é o seu estatuto, na seção 14, prescrito que toda criança tem direito a postular ou ser assistida a postular uma matéria judicialmente, sendo de sua competência, independentemente dos pais. Ou seja, ela não precisa ser representada como se dá no Brasil, por seu pai ou seus pais ou responsáveis, ela entra em nome próprio, tendo direito à assistência jurídica em nome próprio como parte. E em diversos países, a senhora doutora Aline falou da atuação nas varas de família, as crianças são parte nos processos de família. Elas têm um advogado próprio para poderem ser representadas e não que os advogados, o pai ou da mãe, tentem contemplar a sua visão. Ela tem um interesse individual, que ali precisa ser tratado. Então, a dependência a representantes é uma das maiores barreiras reconhecida pela doutrina internacional. Primeiro porque a criança não está, se ela é representada, ela não está envolvida diretamente no processo, de modo que isso afeta seu direito de ouvir, de participar na tomada de decisões e de ter, então, seus direitos e seus interesses devidamente considerados. Isso coloca, então, em discussão o papel do advogado. O Conselho da Europa, nessas diretrizes que eu me referi, da justiça amigável a crianças, prevê claramente no artigo 40 que as crianças devem ser consideradas como clientes plenamente providos de seus próprios direitos, e os advogados que os representam devem levar adiante a opinião da criança. Ele representa o que a criança fala, não o que ele entende como que seja adequado para a criança. E a associação equivalente à nossa OAB americana, American Bar Association, ela previu tem um projeto de lei que procura trabalhar com o papel uniforme dos advogados representando crianças nas disputas de guarda,
dizendo que o advogado da criança mantém uma relação com o seu cliente sob as mesmas limitações éticas que governam a relação com o adulto. E o exercício de julgamento substitutivo, ou seja, ele falar o que ele entende que seja bom para a criança, seria apenas autorizado limitadamente quando a criança for incapaz de apreciação razoável da situação e de comunicação significativa em relação a uma questão particular, o que tem sido objeto de vários estudos internacionais, mostrando quanto esse campo de informação de acolhimento, de aconselhamento e de aproximação e de vínculo demanda um trabalho preliminar ao próprio exercício do aconselhamento, ou seja, de vínculo, de contextualização de linguagem, de capacidade comunicativa, que permita que essa criança seja capaz de entender a situação e, portanto, de se comunicar significativamente. Então, a representação, isso se fala claramente que a representação do interesse superior não é papel do advogado, isso deve ser exercido por outro profissional, reservando ao advogado o papel de atuação focada na criança e adolescente. Então, nesse contexto, é fundamental que nós repensemos os procedimentos para que eles sejam mais sensíveis a crianças e adolescentes. Então, há um conceito correlacionado à adequação procedimental, que é justamente esse de uma justiça amigável ou adaptada a crianças e adolescentes. Há muita crítica sobre esse termo amigável, porque ele pode ocultar ou não deixar claro o suficiente as disputas que estão em jogo ali e fazer pressupor que os interesses da criança sempre estariam sendo contemplados a partir daquilo que ela diz, mas sem ver que ali haverá alguma ponderação por parte do magistrado. Mas esse conceito remete a que seja uma justiça acessível, apropriada à idade, célere, diligente, adaptada e focada nas necessidades e direitos da criança, inclusive o devido processo legal, com o direito de participar e de entender os procedimentos e de ter sua vida privada e familiar, sua integridade e dignidade respeitadas. Então, o direito central é de participação, reconhecida pela Corte Europeia de Direitos Humanos, como um dos elementos fulcrais de um direito ao julgamento justo. Ou seja, se a criança não participa da tomada de decisões e se não tem os seus interesses devidamente considerados, nós não podemos considerar que houve um direito a um julgamento justo. Então, o papel do Estado é de facilitar a participação das crianças na tomada de decisão. Então, nós temos que repensar o papel dos poderes públicos, de um modo geral, nessa facilitação. Há uma observação geral do Comitê de Direitos da Criança, de número 12, que prevê claramente isso no parágrafo 92, mostrando uma responsabilidade nossa de adultos de mudança. Então, nesse contexto, já caminhando para terminar, o que está em jogo no acesso à justiça é o empoderamento legal de crianças e adolescentes, o que está, como bem disse a doutora Wanda, intimamente relacionado com as concepções de teorias de direitos. Se nós fizermos um paralelismo com a Convenção das Pessoas com Deficiência, o acesso à justiça se torna um direito autônomo, no artigo 13, correlacionado com o direito a igual reconhecimento perante a lei, portanto, rompendo com uma visão de incapacidade de exercício de direitos, essa dicotomia do direito civil de capacidade de direito e capacidade de fato é questionada por parte da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência e deve ser questionada também no âmbito da infância, porque é o mesmo elemento que impede uma pessoa que tenha deficiência mental, de ter capacidade de exercício como uma criança que ainda está em desenvolvimento. Ou seja, há uma crítica aos modelos de substituição de tomada de decisão, prevendo, então, adaptação procedimental adequada à idade para facilitar o papel, o efetivo papel dessas pessoas, de forma, inclusive como testemunha, em todos os procedimentos. Então, nesse sentido, o que se tem discutido é que a incapacidade não é individual, ela é decorrência da negação por parte da sociedade de acomodar necessidades individuais e coletivas, implica um caminhar desse direito de determinados grupos populacionais para um modelo social, ou seja, substituindo o modelo de autonomia por modelos alternativos de tomada de decisão, que apontem que é a sociedade, com o modo como ela se organiza, que acaba limitando essa possibilidade de atuação, para que nós possamos reconhecer a igualdade de capacidade jurídica como uma condição de afirmação de direito singular, com apoios, obviamente, né? Porque o que está em jogo é mais do que capacidade, é uma questão
de poder. Nós estamos falando de direitos humanos, portanto, de lutas por poderes. Então, eu termino apontando uma das coisas que Capelletti e Garcia já apontavam e que tem sido retomado mais contemporaneamente com outras leituras, que é a aptidão para reconhecer um direito e propor uma ação ou sua defesa. Esse é um aspecto que ganha intensidade e relevo nos estudos posteriores sobre o tema, sobre a ideia de capacitação jurídica do cidadão. E aqui eu lembro Boaventura de Souza Santos, que fala que, apesar do direito ser um bem que está na sabedoria do povo, ele é manejado e apresentado por nós, profissionais do direito, através de um controle dessa linguagem técnica que se torna inacessível, tornando-se um instrumento de alienação em vez de uma estratégia de luta. Então, a nossa grande pergunta é como aproximar o direito das crianças e adolescentes, como construir alternativas democráticas que possam dialogar com a realidade de crianças e adolescentes e revolucionar, de uma certa forma, é o nome do termo que ele usa no livro dele, a Revolução Democrática da Justiça, com uma valorização dessa diversidade jurídica, com diferentes imaginários e práticos de direito que possam permitir uma maior participação de crianças e adolescentes, colocando em jogo qual que é o papel da justiça, qual o papel do judiciário na efetivação dos direitos, portanto, colocando a questão sobre de que justiça nós estamos falando, né? Qual a função política da justiça, que eu penso como sistema de justiça no Estado Democrático de Direito, que permita tratar de uma forma diferencial as desigualdades em relação a grupos particularmente vulneráveis, como as crianças e adolescentes. Eu agradeço a atenção e peço desculpas por ter ultrapassado alguns minutinhos. Imagina, doutor Eduardo, agradeço. Primeiro, aliás, eu quero começar agradecendo, que eu não agradeci ainda, ao doutor Enio, presidente da comissão, porque ele me fez esse convite para mediar, mas na realidade é aquela história de que quem ganha é a gente, né? Ouvindo vocês, né? Assim, de camarote, podendo ouvir vocês dessas experiências, né? Através da magistratura, da promotoria, a Wanda enquanto professora e pesquisadora. Eu, do meu lugar, enquanto advogada das famílias, eu sempre fico com essas reflexões a respeito de quem advoga para essa criança, né? Quem olha para a criança e para o adolescente num processo. Especialmente porque é muito comum, né, nós lermos nos processos judiciais que é o melhor interesse da criança. E muitas vezes a gente, ao analisar e perguntar, inclusive para o pai ou para a mãe, o curador que representa, né, do outro lado, aquela lide, o que a criança de verdade quer, né? Será que aquilo realmente que está sendo discutido naquele processo é aquilo que ela espera, né? Especialmente agora no recorte da pandemia, nós estamos tendo um número elevado de conflitos familiares, né? Então, o judiciário aqui em Santa Catarina está sendo bem movimentado e muito se discute a respeito de proteção, de proteger desse melhor interesse. E eu gosto muito da fala da Wanda e do doutor Enio quando a gente fala sobre o interesse manifesto, né? O que essas crianças têm manifestado, que de fato elas querem, né? E aí, dentro do direito das famílias, esse aspecto de alimentos, a própria convivência, que eu acho que é um ponto muito claro de onde a criança e o adolescente não são ouvidos, né? Onde se faz combinados ou se aguarda que o judiciário decida, né? Como vai ser a convivência daquela criança e adolescente com o genitor da qual ela não mora. E muitas vezes aquela convivência é extremamente cansativa, sacrificante para essa criança, para esse adolescente. Eu atendo, né, pais, e eu realmente pergunto, você perguntou, você tem noção de que qual é só o seu desejo, é o desejo dessa criança que seja dessa forma? Então é um grande desafio que nós temos aí, eu não tenho dúvida alguma, né, que nós temos um grande desafio, porém o desafio está posto e nós não podemos esperar mais 30 anos, como bem disse a doutora Ellen, para que nós, enquanto profissionais em cada local, né, desse sistema de justiça, façamos de fato uma mudança efetiva, né, para que essas crianças e adolescentes tenham de fato, né, voz e vez enquanto sujeitos. E aí, aproveitando essa minha reflexão aqui a respeito de como, enquanto advogada de famílias que fica se perguntando todo dia no escritório como fazer diferente, né? Como de fato representar bem essas crianças e adolescentes, eu pergunto para vocês a respeito. Nós estamos aí após o advento, né, do Código de Processo Civil de 2015, falando de mediações. Então aqui, né, a gente tem as petições iniciais, em seguida são designadas as mediações. Vocês entendem, por exemplo, que seria interessante, ao menos para que a gente possa começar a imaginar o direito da criança e do adolescente de fato sendo visto, que aquele estudo social que é feito lá durante a fase de instrução do processo, ele fosse feito antes da mediação? E justifico porque a minha reflexão.
Porque muitas vezes na mediação nós vamos ouvir, né, nesse primeiro momento, quando a gente escuta os pais, a gente vai ouvir falar desse melhor interesse, que eu quero proteger meu filho, que eu quero proteger minha filha, ou que há uma alegação de alienação parental, por exemplo. Nesse momento, seria importante, por exemplo, já com o estudo social, ouvir o interesse da criança para que os pais também já tivessem essa manifestação, e aí sim, de fato, poder protegê-la? O que vocês entendem sobre esse aspecto? Eu entendo que a criança, como eu falei, eu acho que a criança é parte. Ela não, ela deveria ter um advogado representando. Em todas as disputas familiares, ela tem um interesse que envolvam guarda, que envolvam onde ela vai viver, ela tem interesse claro dela. Então, ela deveria ter um advogado que a representasse. Não poderia ser uma mediação apenas entre os pais. Então, esse acho que é o ponto de partida. Então, os advogados deveriam receber orientação suficiente para poder se comunicar com as crianças. A American Bar Association tem um vídeo excelente sobre como o advogado deve se comunicar com a criança e como uma criança à parte. Então, acho que deveria ser algo que a OAB deveria desenvolver em termos de treinamento dos advogados. Sim. E esse advogado poderia ouvir a criança ali nesse contexto. É óbvio que em situações de alienação parental, acho que há um conflito que essa criança está sendo instrumentalizada. E eu acho que se há essas situações, enfim, a mediação sempre é uma estratégia, mas acho que haveria necessidade de cuidados complementares. Acho que a equipe teria um papel importante, o juiz deveria cuidar para que isso não ficasse, ela tivesse o direito protegido, mas na medida em que ela tivesse um advogado, acho que isso poderia ajudar a equacionar. Eu partiria desse pressuposto, né, de a gente repensar num controle de convencionalidade do Código de Processo Civil, do Estatuto da Criança e Adolescente, a partir de uma visão da criança como sujeito de direitos, que aí deve se mudar. Né? E a OAB, acho que mais do que ninguém, deveria atuar nesse campo para poder fazer essa transformação. Sim. O doutor Enio... perdão, doutora Ellen, pode responder, depois eu falo. Eu ia colocar assim, e reforçar essa colocação do doutor Eduardo, porque quando alguma demanda relacionada à vida da criança, ela é levada ao sistema de justiça, seja na vara da família diretamente, seja na vara da infância ou uma vara criminal, como é o caso de eventual falsa alegação de abuso para fins de alienação parental, eu penso que, além da importância de se detalhar como a criança vai participar, como o doutor Eduardo colocou, com a nomeação de um advogado, já que, assim, suplantar essa visão do Código de Processo Civil, de que só quando há conflitos entre os genitores, mas não considera que os genitores possam estar de acordo e que a criança não concorde, né? Então, nós precisamos fazer esse controle, esse questionamento de convencionalidade para que detalhar o conteúdo do direito à participação e como vai ser feito, né? Agora, assim, vários aspectos do ponto de vista procedimental hoje dificultam ainda mais e revitimizam a criança no sistema de justiça. O que é mais grave, além de não promover, a própria justiça violar o direito da criança, né? Ela é revitimizada, seja numa vara criminal, seja numa vara de família, porque são várias intervenções, não há uma articulação interna nem da própria, se a gente parar e pensar no nosso básico da atuação, a vara da família não fala com a vara criminal dá uma medida protetiva, hoje eu atuo no juizado da violência doméstica, a vara de família manda visitar a criança. Então, nós não conseguimos dialogar internamente, e nós estamos revitimizando a criança, o que é o mais grave. Então, eu vejo que a detalhação do conteúdo procedimental, o detalhamento procedimental do conteúdo desse direito, ele é relevante, porque, infelizmente, e aí a gente vê a lei do depoimento especial, só mudou quando uma lei obrigou e disse como tem que ser feito. Então, talvez detalhar, a lei da adoção de 2010 já tinha detalhado um pouco o direito à participação nos procedimentos de adoção, mas nós precisamos, talvez, repensar, porque a gente pensa na clássica divisão direito civil, direito penal, e agora, em termos procedimentais, a gente está tratando a mesma criança, né? Então, passa
pelo detalhamento desse direito, de como ele vai ser feito, passa pela articulação interna, né? Nós hoje temos até mesmo o segredo do segredo, uma vara que atua em segredo de justiça não fala com a outra que atua em segredo de justiça, e todas as causas que se relacionam à criança e à adolescente tramitam em segredo de justiça. Então, mas nós não falamos nem entre as unidades, então acho que precisam ser dados vários passos nesse sentido, mas é fundamental essa discussão, nós não podemos mais evitar. Eu queria complementar só uma coisa, que eu acho que a dinâmica, Claro. faz algum tempo que eu não atuo em varas de família, mas a dinâmica dos estudos implicava uma intervenção muito protelada no tempo, né? Porque para intervir, os juízes precisavam dessas entrevistas e até então a criança era quase como se o tempo fosse a solução do caso, né? Porque passava tanto tempo que as coisas acabavam se acomodando e quando o técnico intervinha era mais para poder dizer isso. Então, acho que, mais até por isso, eu acho que é fundamental que haja uma intervenção jurídica inicial para evitar essa violência institucional que a doutora Ellen pontuou, que a lei do depoimento especial traz, mas acho que deveria ser vista como algo que transcende o processo penal, mas que se aplica em toda e qualquer outra situação. Implica, portanto, para evitar a violência institucional, a gente precisaria ter uma atuação célere, que essa dinâmica dos estudos não permite. Portanto, alguém que possa ouvir de início a criança e dizer, eu vou estar aqui por você, te defendendo, e avaliar quais são as necessidades prementes ali daquele momento. E se a criança, inclusive, quer participar, né? Porque não é, a gente fala de direito de participação, mas não é um dever de participação. Ela pode querer participar um momento ou outro, mas não sempre, porque também a justiça implica, eu vejo a minha leitura das varas de família, que essa criança fica sendo avaliada e reavaliada e reavaliada, e com milhares de audiência é algo exaustivo, né? Então acho que ter alguém que possa dizer quando vai participar ou não, a partir do olhar da criança, acho que é importante. Obrigada, doutora Eduarda e doutora Ellen. O doutor Rafael de Assis Orne, nosso presidente, está nos assistindo. Então, mandamos um abraço para ele. Obrigada por nos prestigiar. E eu queria fazer uma pergunta agora para a Wanda. Wanda, quando a gente vai falar, então, de advocacia, né? Imaginamos aqui, então, a OAB enquanto protagonista, né? Nós, advogados, enquanto protagonistas desse movimento, para que crianças e adolescentes estejam, né? Tenham essa possibilidade de representatividade, nós vamos perpassar por educação jurídica, né? O ensino jurídico brasileiro não nos direciona para uma aprendizagem de direitos da criança e do adolescente, né? Então, tu, enquanto pesquisadora e professora, como tu entende esse movimento também? Porque os advogados sairão dessas universidades, né? Para que eles possam sentir interesse em olhar para isso. Sim. Eu costumo dizer que os cursos de direito no Brasil, eles são adultocêntricos. Você tem ali 4 anos e meio ou 4 anos do direito para o adulto. Quando você traz a criança dentro de uma perspectiva processual, ou no próprio direito de família, ou lá no direito criminal, enquanto ela vítima, mesmo assim você olha numa situação de hierarquia vertical e que ali eu, adulto, ou eu, dentro do sistema de justiça, vou ali oferecer alguns benefícios a ela, como aqui a doutora Ellen e o doutor Eduardo colocaram, né, dessa visão capacitista que se tem, né, em relação à criança, que ela ali não vai se colocar porque meramente ela é criança. Então, há uma luta, né, e a Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem a disciplina, a FURB tem essa disciplina, mas não é uma coisa muito comum. Então, a gente sente muito isso do estranhamento do próprio aluno, porque é uma coisa que deveria ser mais natural de se pensar que eu faço o direito para a sociedade como um todo, e nesse direito eu tenho a criança enquanto cidadã, que ela necessita ser incluída nesses processos de participação, seja do campo de vista processual ou do campo de vista político na sociedade, ele ainda assim se incomoda, né? Ele tem ali aquele anteparo que naturalmente eu percebo que imaginadamente seria adultocêntrico e minorista também. Então, a gente precisa se reafirmar
da necessidade do estudo do direito da criança e adolescente, que é uma disciplina lindíssima, né, que ela muito nos ensina das atualizações que o direito brasileiro passou desde 88, né, não é um direito que a gente menciona o processo de constitucionalização. Naturalmente, ele vem com essas raízes constitucionais e internacionais. Né? Então, a gente precisa se reafirmar. Mas não é ainda, né? Eu me recordo que eu acho que foi 2017, 16 ou 18, que se teve uma discussão em Brasília, no Conselho Nacional da Educação, de constar nos cursos de direito, né, essa disciplina contemplativa, né, e que, salvo me engano, ela foi colocada como necessária, porém não obrigatória. Então, fica ali a faculdade das universidades, né, dos cursos de direito oferecer, o que ainda é um processo de busca, né, e de compreensão da necessidade desse estudo para que a gente forme, né, todos os atores do direito, não só o advogado, mas que seja um juiz, um promotor de justiça, um delegado de polícia, um professor que pense dentro do influxo e da percepção do direito da criança e adolescente. Não, perfeito, Wanda. Até quando eu falei advocacia, né, nós estamos falando aqui porque como a gente imagina, quando a gente pensa, né, que os advogados, claro que todo o sistema de justiça, ele precisa de fato ter esse olhar e esse estudo, né? Eu lembro que, por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu fui aluna da Daniela Spezin, que provavelmente vocês conhecem, e eu fiz a optativa com ela, né? É que na minha época, ainda não lembro como está agora, não sei, mas na minha época era uma optativa, e justamente porque eu entendia que para eu ser advogada de direito das famílias, eu precisaria entender de direito da criança e adolescente. Então, eu realmente concordo contigo que ainda temos, né, no cenário jurídico brasileiro, esse aspecto ainda do adulto, né, do direito para o adulto, né, enquanto as crianças e adolescentes acabam ficando aí como uma opção dentro de uma disciplina que a gente pode ou não escolher. E eu não sei se a doutora Ellen ou o doutor Eduardo gostariam de se manifestar a respeito desse aspecto de educação jurídica, de preparação para a profissionalização nossa enquanto juízes, magistrados, advogados, professores, para esse olhar para a criança. Sim, o debate sobre essa questão da disciplina do direito da criança na formação dos operadores, ele também é histórico, né? Assim, infelizmente não se conseguiu avançar, ainda não é a cadeira não é obrigatória, e passa pela formação na graduação, mas também pelos concursos, né, para ingresso nas carreiras do Ministério Público, da magistratura, da Defensoria Pública, própria prova da OAB, porque o Estatuto da Criança e Adolescente, ele trouxe uma forma de pensar a justiça da infância que é única no Poder Judiciário, digamos assim, na trajetória da justiça brasileira, que é o sistema de justiça dentro de um sistema maior de garantias de direitos, né, que é o juiz, o promotor, o advogado, o defensor, interagir com a rede de proteção, saber o que é o Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS, então, se sentir parte desse sistema de promoção dos direitos, né, e isso a gente não aprende na graduação, porque a formação é estritamente jurídica, né, desde essas 3 décadas do Estatuto se pensa em metodologias de atuação conjunta, né, que um dos projetos que a BMP desenvolveu na gestão do doutor Eduardo foi justamente a construção de fluxos operacionais sistêmicos, né, para que a justiça pudesse se integrar nesse sistema e estabelecendo esse passo a passo, mas é um desafio para todos, né, que a justiça fora do seu ambiente restrito, mas interagindo, construindo, pensando e articulando as políticas públicas, né? E aí todos os operadores são chamados a essa tarefa, mas nós precisamos sim de capacitação permanente, pensar a nossa atuação, até que ponto quais são esses papéis e como executar esses papéis no âmbito de cada esfera de atividade, né? Eu penso que houve, nesses 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente cometeu, nós que somos militantes, interessados pelo direito da infância, temos que fazer um meia-culpa, né? Nós sempre batalhamos por ter um direito específico, cadeiras específicas, e houve mudanças importantes no Código Civil e Código de Processo Civil, e nós não conseguimos dialogar
com esses outros campos do direito para que houvesse mudanças ali também que afetassem a infância e juventude. Então, acho que tem que ser um movimento duplo, né? Um movimento de especialização, mas um movimento que não perca essa referência de direitos humanos. A gente está falando de direitos humanos, portanto, um direito que deve dialogar com o direito civil, direito constitucional, direito administrativo, e como a doutora Wanda falou, com todos os ramos do direito, a gente tem que estar chamando profissionais para essas outras áreas. Mas eu acho que tem um papel nosso de instituição, aqui eu digo o Ministério Público, o Judiciário, o AB, a Defensoria, de criar nas suas escolas programas abrangentes de atuação específica para esses profissionais. Eu acho que o exemplo da American Bar Association é muito rico para a OAB, né, de mostrar a ênfase que se dá em termos de treinamento para os advogados, e é algo que, particularmente, eu tenho procurado desenvolver na Escola Paulista de Magistratura. A gente está com 2 cursos em andamento, elaborando mais 2, com áreas bem específicas para poder contemplar as necessidades dos advogados. É uma falta institucional, né? A maior parte das escolas da magistratura no país, eu acompanho isso, não provê cursos para os juízes para atuação na área. Então, acho que a gente também tem que fazer esse olhar interno nosso e o que nós podemos fazer enquanto nossas instituições para além das faculdades, né? Porque a partir do momento que nós criarmos Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria, demanda interna, isso vai se refletir nas universidades. Acho que a gente depositou muita esperança de terem os cursos nas universidades para mudar a realidade. Acho que talvez o caminho também possa ser inverso. Perfeito. Enquanto OAB, né, enquanto Comissão do Direito da Criança e Adolescente, nós já temos um grupo de trabalho, né, que vem aí estudando a respeito da advocacia para a criança e o adolescente. Então, já temos alguns encaminhamentos, né, Wanda, nessa temática. A Letícia Silva de Moraes, que nos assiste, ela escreveu que a educação jurídica, no que tange ao direito de família, deveria conversar com o direito da criança e adolescente, assim como o direito do idoso e das pessoas com deficiência. Eu acho que foi um pouco do que o doutor Eduardo Mello também falou, né? A respeito dessa comunicação. E quando a doutora Ellen também fala a respeito dessa incomunicabilidade dos próprios setores, né? A vara criminal com a vara da família, realmente na prática a gente percebe essa grande dificuldade, né? Quando a gente consegue, por exemplo, uma medida protetiva de um lado, do outro lado ela é revogada e aí passa a ter uma convivência e não se comunica. Então, de fato, acho que um primeiro passo, além de nós fazermos a nossa meia-culpa, como bem disse o doutor Eduardo Mello, é justamente nesse aspecto de nos comunicarmos também enquanto órgãos, né, que fazem parte desse sistema de justiça. Acho que a Wanda queria falar. Exatamente, né? Essa colocação da Letícia é muito pertinente do ponto de vista educacional, né, didático, de pensar também os direitos dos idosos em proximidade aos direitos da criança e adolescente. Né? Na nossa experiência na FURB, a disciplina é Direito da Criança, Adolescente e do Idoso. Né? E que, no ouvido, assim, em uma visão míope, você pode achar que são coisas apartadas e que não se comunicam. Mas justamente dessa possibilidade de prioridade absoluta estatutária, elas se interligam. E que são sujeitos que, apesar da caminhada, né, e o direito do idoso é um pouco mais lento no número de instituições, de aparelhamento do que o da criança e adolescente, eu brinco. Se a gente aqui ainda tenta reivindicar uma especialização, cuidado maior, o direito do idoso ainda está muito mais distante. Muito mais, o campo de vista disciplinar muito mais. Mas que quando a gente traça essa diretriz, essa linha protetiva, estatutária, constitucional e internacional de proteção, a gente consegue trazer para o aluno essa formação mais completa. Mas que ainda assim, se a gente for olhar no mapa, né, do Brasil de faculdade de Direito, até porque é difícil a gente falar num país que tem, sei lá, quantos cursos de Direito, né, acho que é 1.800, 1.900 cursos de Direito, é uma coisa muito grande, né, a quantidade. Equacionar isso é difícil, de promover isso ao aluno de fato, para que lá na ponta ele não chegue com esse déficit de conhecimento e que vá ali incorrer em ilegalidades, em arbitrariedades, em insuficiências para o público na sua jurisdição.
Perfeito, Wanda. Na realidade, o que eu observo também, se me corrijam se eu estiver errada, é que são 2 caminhos aqui que a gente tem que olhar para não repetirmos 30 anos, né. É nós, enquanto órgãos aqui, a OAB, Ministério Público, magistratura, trabalharmos em conjunto e, paralelo a isso, também fazer esse movimento, né, Wanda, com a pesquisa dentro das universidades, para que também elas façam essa aliança de movimentações. Nós temos mais 5 minutinhos do nosso painel, então eu gostaria de convidá-los para fazer as suas considerações finais, para que a gente possa encerrar aí e deixar claro, né, que é possível sim fazer uma justiça acessível a crianças e adolescentes e que esse movimento não pode mais parar e ele precisa, na realidade, acelerar. Então, quem gostaria de começar? Posso começar com a doutora Ellen para suas considerações finais? Sim, eu gostaria mais uma vez de agradecer, acho que esse debate que foi feito aqui hoje, ele é sempre um ponto de partida, né, para que a gente possa refletir sobre os temas que foram colocados. Precisamos, como diz o doutor Eduardo, talvez fazer o caminho inverso, né, repensar a partir das nossas práticas o que nós precisamos, talvez, mudar o foco, né, em relação a como olhar a criança inserida nesse sistema de justiça. E aí passa, obviamente, pela discussão desses temas que foram tratados, né, desde a definição de competência, a formação jurídica, né, ao exercício dos direitos, pessoalmente, para criança e adolescente, que eu me lembro quando o doutor Eduardo trouxe a proposta do Conselho da Europa, né, das diretrizes para uma justiça amigável no Brasil, mais ou menos era como se dissesse assim, nós nem colocamos em prática o estatuto e já estamos pensando num outro nível, numa outra dimensão de discussão que nós não vamos alcançar. E eu vejo que as soluções elas passam pela nossa realidade em adaptação dos procedimentos, em viabilização dos esforços dos atores envolvidos, para que a gente possa levar essas propostas, seja de mudança legislativa, mas sobretudo de mudanças de práticas, né. A partir da articulação operacional interna, a partir, de outros mecanismos que possam ser pensados nesse sentido. Então, o desafio está sempre colocado, ele é presente, é permanente, e todos nós temos essa tarefa no âmbito das nossas instituições. Então, cumprimento mais uma vez a Comissão de Direito da Criança e Adolescente, na pessoa da Wanda, da doutora Aline, aqui presente hoje, doutor Enio também, e espero que a gente possa nos encontrar para debates futuros. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ellen. Doutor Eduardo, doutora Wanda, quem deseja falar? Posso falar? Queria de novo agradecer a oportunidade ao OAB, parabenizar pelo evento, reiterar minha convicção de que nós temos que olhar para frente, as mudanças não são homogêneas, elas são sempre um processo de luta, de transformação, e dizer que eu acredito muito nesse papel articulado do sistema de justiça, de um modo geral, para que as mudanças possam ocorrer. Então, eu queria me colocar à disposição enquanto juiz para outros eventos e também dizer que nós, tanto eu como a doutora Ellen, fazíamos parte fomos apresentados como ex-presidentes da BMP, que era a Associação Brasileira de Magistrados, Promotores e Defensores Públicos da Infância. Ela se transformou no Instituto Brasileiro de Direitos da Criança e Adolescente, aberto a todos os profissionais que atuam em direitos da criança, e nós temos refletido muito sobre essas transformações. Então, eu queria fazer, em nome do Instituto, um convite a todos os advogados catarinenses, a todos os advogados que nos assistem, para nos associar. O doutor Enio é diretor do Instituto, portanto, ele tem condições de compartilhar com vocês as discussões que têm sido travadas, mas nós temos uma página no Facebook, no Instagram, e temos também uma parceria com o Centro Universitário Salesiano, Unisal, com o qual temos realizado webinários quinzenais em torno dos temas contemporâneos mais candentes na área da infância e juventude. Então, convido a todos para se associarem, a juntarem-se também numa luta mais ampla no bojo do Instituto. Obrigado. Obrigada, doutor Eduardo, obrigada pelo convite. Com certeza vamos conversar com o doutor Enio a respeito do Instituto. Wanda, querida, por favor, faça suas considerações. Eu agradeço muito o convite, né, o espaço. Sempre precisa proximidade com a universidade,
não só do ponto de vista da gente acadêmico, mas de ouvir também as nossas inquietações, as nossas contestações ao sistema, ao que foi posto, ao que a gente já teve de caminhada dos 30 anos, e as proposições. A gente precisa pensar em situações possíveis, né, para melhoria de tudo que a gente já conquistou. Deixo aqui o meu abraço ao doutor Enio, né, pessoa muito querida, que desde a UFES que eu já conheço, a doutora Ellen, que é sempre um prazer revê-la, ao doutor Eduardo, né, prazer conhecê-lo também, e a doutora Aline também, que é muito bom revê-la, né, aí em Florianópolis. Eu deixo aqui o meu abraço, né, as saudações da Universidade Federal de Santa Catarina, que minha formação é da UFSC, do Nejusca, e também da FURB, né, da Universidade Regional de Blumenau. A gente precisa sempre estar em diálogo com vocês, da OAB e do Sistema de Justiça. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos, né? Esse é mais um evento do mês da advocacia, né, em comemoração ao nosso mês, um debate super necessário. Eu agradeço a todos vocês, doutora Ellen, doutor Eduardo, doutora Wanda, por todos os ensinamentos. Agradecemos então a OAB, a CAASC, a ESA, não vou nomear, porque senão eu vou esquecer algum nome. Então, agradeço a todos que estão organizando para que esse mês de agosto, né, seja um mês tão produtivo e um mês tão rico de tantas atividades para os advogados e advogadas de Santa Catarina. Um abraço, uma boa tarde para todos vocês. Muito obrigada.